Olá, bom dia a todos do canal A UPA Enfermagem. O omeprazol causa náusea e vômito? O omeprazol causa tosse e epistaxe? O omeprazol causa efeito colateral a nível do sistema nervoso central? Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos estar abordando sobre o omeprazol e efeitos colaterais. Hoje a gente vai ficar sabendo tudo sobre os efeitos colaterais do omeprazol. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação. Como o próprio título do vídeo vem dizendo, omeprazol efeitos colaterais, ou seja, as reações adversas do omeprazol ao ser administrado por paciente. Ele pode causar assim reações adversas a nível da pele, a nível do trato gastrointestinal, que é no caso o esôfago, o estômago, o intestino, pode causar reações também, a nível respiratório, que nós chamamos de sistema respiratório. Além disso, o omeprazol pode causar também reações a nível do sistema nervoso central e apresentar também outras reações no organismo. É porque eu estou falando que o omeprazol pode causar tudo isso daí que você vai ficar com medo de tomar o omeprazol. Muito pelo contrário, uma vez que você conhece mais ainda sobre os efeitos colaterais do omeprazol, isso serve para a sua proteção, serve para você trabalhar também no momento que você está administrando esse medicamento em você mesmo, você trabalhar o autocuidado em você mesmo, porque o cuidado não é só dado pelo profissional de saúde, como enfermeiro, médico, farmacêutico. O paciente também participa também do cuidado, que nós chamamos de autocuidado. Falando aqui para vocês sobre as reações adversas do omeprazol a nível dermatológico, o paciente pode ou não apresentar-se urticária, prurido e também alopecia. No caso da urticária, pode vir a apresentar nos membros superiores, inferiores, no tórax, são placas avermelhadas que apresentam calor e também apresentam bastante coceira naquele local, ou seja, irritabilidade, tá? Que nós chamamos aí de urticária e prurido. Além disso, a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a apresentar várias reações a nível do sistema nervoso central, como no caso, o paciente pode começar a se queixar de dor de cabeça, pode começar a se queixar de tontura, esse paciente pode vir a apresentar astenia que nós chamamos, que é no caso fraqueza, insônia, de repente à noite não conseguir dormir, tá? Então, tudo isso pode vir causar. Além disso, o paciente pode vir apresentar também como reação ou efeito colateral a nível do sistema nervoso central, a apatia, aquele paciente apático, tá? Meio isolado ele pode ficar, tá certo? Ansiedade é um outro sinal de reação ou efeito colateral a nível do sistema nervoso central, onde o paciente pode aí desenvolver ansiedade e também parestesia, tá bom? Então, a nível do sistema nervoso central, o paciente, só repetindo aqui para vocês, pode apresentar dor de cabeça, tontura, astenia, insônia, ansiedade e também parestesia. Podemos estar citando também outro efeito colateral do omeprazol aqui, é a nível do sistema respiratório, onde o paciente pode vir a apresentar ou não sintomas de insuficiência respiratória, onde o paciente pode apresentar uma frequência respiratória acima dos valores normais ou abaixo dos valores normais. Os sintomas que ele pode vir a apresentar assim, é dificuldade de inspirar o ar onde tem oxigênio e expirar também, ou seja, o paciente vai estar apresentando ali uma dificuldade para respirar. Outra reação a nível do sistema respiratório, o paciente pode assim esboçar esse efeito colateral do omeprazol, esboçar assim como no caso ele começa a apresentar tosse, tá? Tosse. Então aí você tem que desconfiar se ele está apresentando efeito colateral ou ele está apresentando outro sinal, sintoma de alguma outra doença adjacente. Além disso, o paciente pode vir apresentar no sistema respiratório todinho, ou seja, principalmente aí na região das fossas nasais aqui, apresentar epistaxe. O que é epistaxe? É sangramento pelo nariz. E a nível do sistema gastrointestinal, o paciente pode vir apresentar também efeito colateral do omeprazol. Por isso que o nome diz assim, omeprazol, efeito colateral, porque nós estamos abordando aqui os principais efeitos colaterais do omeprazol. Como no caso, a nível gastrointestinal, o paciente pode vir a apresentar boca seca, tá? Quando ele começa a apresentar boca seca é porque é um efeito colateral do omeprazol que ele está tomando. E também ele pode vir a apresentar desconforto intestinal, onde o trânsito intestinal fica um pouco mais acelerado, por isso que ele pode vir a apresentar diarreia nesse caso e também dores abdominais. Essas dores abdominais em consequência aí das cólicas abdominais, em consequência aí do trânsito intestinal fica um pouco mais acelerado. Náusea e vômito é um outro sinal e sintoma também de efeito colateral quando o paciente toma o omeprazol, onde ela pode vir a apresentar
ânsia de vômito, aquela vontade de querer vomitar quando começa a tomar, principalmente começa a administrar aí omeprazol. Vômito é em consequência da náusea que está apresentando, esse paciente pode vir apresentar também. E muita atenção para outro sinal, sintoma aí de efeito colateral do omeprazol, onde o paciente pode vir apresentar constipação, pessoal. Você tem que ter muita atenção quanto à constipação. Se o paciente está apresentando aí 3, 4 ou 5 dias e não consegue aí defecar, principalmente colocando aqui, frisando para vocês que constipação você tem que acender o sinal de alerta, aí, o sinal vermelho, quando o paciente aí está com 5 dias sem defecar, tá? É uma constipação onde você tem que estar atento quanto a essa situação. Então não relaxe quando o paciente está tomando omeprazol. Você tem que aprender, você profissional de saúde, ficar atento quando esses efeitos colaterais do omeprazol. Pode vir causar também como efeito colateral a nível do trato gastrointestinal, a atrofia da língua, tá certo? É um dos efeitos colaterais de pacientes que tomam o omeprazol. Então aqui eu fechei aqui sobre os efeitos colaterais do omeprazol a nível gastrointestinal, que eu abordei para vocês e falei que o omeprazol pode vir causar efeitos colaterais como boca seca, diarreia, dor abdominal, náusea, vômito, constipação e também atrofia da língua. Então eu abordei aqui os efeitos colaterais a nível dermatológico, que é a nível da pele, a nível do trato gastrointestinal, a nível respiratório e também a nível do sistema nervoso central. Eu falei sobre os efeitos colaterais do omeprazol que acontecem nesse sistema. Além disso, o omeprazol tem também outros efeitos colaterais que podem vir causar febre e dor nas costas também, tá certo? Então fechamos aqui sobre os efeitos colaterais do omeprazol. Mas eu chamo bastante atenção quanto ao paciente que toma indiscriminadamente omeprazol. Por isso que é importante e interessante sempre ao paciente estar indo ao médico, indo ao profissional de saúde que deve prescrever esse medicamento. O médico ele vai te avaliar e vai haver a necessidade ou não de prescrever esse medicamento para você, e ele vai lhe orientar, ele vai falar de quanto em quantas horas você deve tomar o omeprazol, vai prescrever a dosagem correta, o medicamento correto, vai lhe dar uma orientação de uma maneira completa como você deve proceder no seu próprio tratamento, para você não ficar usando esse medicamento de uma maneira indiscriminada. Falando aqui para vocês, eu sou contra o paciente que toma medicamento por conta própria, porque uma vez que ele faz um tratamento, vamos dizer, similar a outro que ele viu, ou alguém falou, olha, esse medicamento deu certo para mim, vocês têm que ter em mente que cada organismo se comporta de uma maneira diferente. Nós não somos todos iguais em uma totalidade. Nós temos comportamento diferente no nosso organismo. Então, as doses desse medicamento, as indicações desse medicamento, são diferentes de um para o outro, tá? O que pode funcionar para um pode não funcionar para outro, de repente pode causar efeitos colaterais nesse outro paciente, tá certo? Então, não tome medicamento por conta própria. Você, antes de tomar o omeprazol, você tem que ir ao médico, ver se realmente você deve tomar aquele medicamento. Se aquela doença, aquela patologia que você está apresentando, aquele medicamento é correto para ser indicado. Então, para isso que o médico estuda bastante, para ele avaliar a sua doença, a sua patologia, a sua doença de base e passar e prescrever o medicamento de uma maneira correta, certa, concisa, de maneira que possa resolver o seu problema. O medicamento, eu estou falando sobre os efeitos colaterais do omeprazol, você pode pensar assim, poxa, mas não vou tomar mais esse medicamento. Mas por isso mesmo que eu estou explicando para você que o omeprazol ele tem que ser prescrito pelo profissional de saúde. Uma vez que ele prescreve, ele avalia todos os prós e os contras no momento que ele está prescrevendo. E ao mesmo tempo, ele indica o medicamento certo e a dosagem certa e o tempo que você deve tomar esse medicamento. É importante você ter essa sensibilidade e não fazer o errado, e sim fazer o certo. Então, não fique colocando muitas vezes a culpa no medicamento. Esses efeitos colaterais que eu estou falando aqui para vocês são efeitos que o medicamento pode vir apresentar no seu organismo. Mas para isso você também tem que ter posse desse conhecimento. Porque uma vez que você está tomando esse medicamento em casa e se apresentar um desses efeitos colaterais, você pode retornar ao seu médico, ou você pode suspender esse medicamento e retornar ao seu médico, onde você vai relatar o que aconteceu com você. E assim ele vai lançar mão de uma outra opção para o seu próprio tratamento. Então eu espero que eu tenha conseguido sensibilizar você do outro lado da tela a fazer um tratamento correto,
a conhecer cada vez mais dos efeitos colaterais do omeprazol, não para o seu mal, mas sim para o seu bem, porque todo medicamento ele vem vamos dizer, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida. Por exemplo, só dando exemplo aqui, o omeprazol. Se você tem gastrite, por exemplo, se o omeprazol é prescrito por, vamos dizer, 1 semana, 2 semanas, 8 dias, nesse caso aí, pode ser prescrito. Então, nesse caso, você tem que ver que o omeprazol veio para melhorar a sua qualidade de vida, porque vai diminuir suas dores, por exemplo, do estômago, tratar melhor sua gastrite e controlar os seus sinais e sintomas de dor, tá certo? Então melhorou sua qualidade de vida, sendo que ele tem que ser prescrito em uma quantidade certa, no tempo certo e um tempo de tratamento correto para você. Você, ao mesmo tempo, tem que obedecer às orientações para poder o medicamento ter o efeito desejado no seu organismo. Não só as orientações de tomar o medicamento, como no caso da gastrite também, ter cuidado também com o que você deve se alimentar. Evitar, assim, por exemplo, alguns alimentos, como no caso refrigerantes, sanduíches, alimentos muito condimentados. Então, eu só estou dando aqui uma orientação que você deve ter quando tem problema de gastrite. Então, os efeitos colaterais que eu estou falando aqui para vocês, então ele serve de grande importância aqui para você ter posse desse conhecimento e ao mesmo tempo participar do seu próprio tratamento e ser corresponsável pelo seu próprio tratamento. Então, pessoal, se você gostou do nosso conteúdo falando aqui sobre o omeprazol, você pode deixar aqui seu comentário, tá? Assim você vai estar ajudando o nosso canal. Ao mesmo tempo, você pode também se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E não se esqueça, pessoal, e esquecendo de dar esse recado para vocês. Estou deixando o link aqui da nossa loja, tá? O site da nossa loja, onde você pode clicar e visitar a nossa loja. Vai lá e nos ajude.